de vida e educar melhor os seus próprios filhos. Então, a educação é alicerce para tudo. Né? É alicerce para menos violência, é alicerce para mais estruturação da própria economia local, onde se você tem naquele local uma mão de obra mais qualificada, os empresários querem ir para lá. Então, isso a gente precisa fazer com que mude. O programa é canal aberto, você já sabe o horário, 8h30 da manhã, meio-dia e 30 e 22h30. E você também pode assistir toda a programação da TV Maceió pelo nosso site. É o www.maceoagora.com.br. Você fica bem informado das notícias de Alagoas, do Brasil e do mundo. E o canal aberto de hoje entrevista o Dr. Hélio Laranjeira, empresário, educador e advogado. Um programa que você não pode perder. Estamos falando sobre educação no Brasil, educação em Alagoas, onde Alagoas exporta esse modelo tão importante que é a educação à distância. Doutor Hélio, aquele jovem que está nos assistindo, está vislumbrado com a nossa entrevista, o nosso bate-papo, na verdade, e diz assim: eu quero me tornar um profissional. Qual é o caminho mais curto para ele, doutor Hélio? Olha, hoje nós temos escolas em Maceió, Arapiraca, Palmeira, Delmiro, União dos Palmares, isso em Alagoas, tá certo? Maceió, Arapiraca, Delmiro, Junqueiro, Maribondo, União dos Palmares, São Miguel dos Campos, tá certo? E aqui em Maceió nós temos lá no Tabuleiro, onde eu falei até há pouco, né? É procurar uma escola nossa, tá certo? O Tabuleiro fica ali perto do Macro, ali perto da loja Tupã. Estou fazendo merchandising sem querer, né? Não, fica à vontade. Tem que informar, de qualquer maneira. Nós temos acessibilidade muito grande lá, com ônibus na porta, né? E quem é do interior pode vir uma vez só, né? Uma vez, é econômico fazer o curso conosco. E não só econômico, como encantador. Nós temos hoje lá nessa escola, né, o melhor laboratório, tá certo? E é fundamental que nós vamos mostrar, né? Vocês estão vendo aí na tela aí, esse laboratório, né, certo? Esse laboratório é um dos melhores laboratórios do Brasil de escola técnica, tá certo? Talvez o melhor, porque nós temos aí bonecos anatômicos, né, bonecos robotizados. O aluno chega, não só assiste a aula prática uma vez, mas ele assiste a aula prática tantas vezes quanto queira, porque no ambiente virtual de aprendizagem do aluno, aquela aula vai ficar para o resto da vida dele. Ele não perdeu a aula, assistiu a aula prática e depois esqueceu. Não, ele assiste a aula prática, no momento presencial, e ele vai depois assistir aquela mesma aula prática, né, no seu ambiente virtual de aprendizagem do próprio aluno. Ele termina o curso com a gente, mas ele leva uma certa biblioteca para quando ele quiser revisar lá na frente. Perdi a aula. Ah, não assisti, eu me esqueci e tal, você vai ver e vai revisar. Então, é muito fácil fazer isso, tá? As aulas, nós temos aqui 10 cursos técnicos, né? Enfermagem, segurança do trabalho, saúde bucal, análise clínica, nutrição e dietética, técnico em farmácia, né? Temos 10 cursos técnicos, tá certo? Você entrando no site www.residenciasaude.com.br, você vai ter as informações de como procurar a nossa escola. E o telefone da escola é 3338-2800. Esse certo? Novo curso aí que está no folder que eu vi no site, tem uma coisa interessante, é um novo curso, é gastronomia hospitalar, doutor. Como é que funciona? É um novo curso que a gente vai lançar de gastronomia, porque a gente, com essa parceria com a FENAES, nós estamos agora também entrando muito nas necessidades dos hospitais do Brasil. Então, o curso de gastronomia hospitalar é um curso fundamental para que ninguém diga assim: ah, isso aqui é comida de hospital. Né? Tem a história, não quero comer, está ruim porque é comida de hospital. Não, a gente sabe que até com técnica, com educação, com tecnologia, pode transformar a comida do hospital numa comida melhor. Técnica em hotelaria hospitalar. O hospital, de uma certa maneira, você que vai para lá com família ou com familiar, você tem um momento que você transforma a sua casa, né? Você sai de casa e vai para uma espécie de hotel. Né? O paciente está lá e você precisa estar lá acompanhando, se ele está num quarto ou se ele está na enfermaria. Então, aquilo ali é um curso que a gente vai oferecer algumas técnicas. Nós estamos agora surgindo com um novo projeto, né? Porque uma coisa puxa a outra. Eu estou com uma parceria com um amigo aí de Goiás e estamos montando um projeto de home care, né? Que é esvaziar um pouco os hospitais, para que o paciente vá para a sua casa, e a gente oferece uma estrutura na casa do próprio paciente, transforma a casa em uma espécie de hospital. E os nossos alunos vão ter um outro mercado de trabalho e vão ser também coadjuvantes desse novo projeto, né? Já que o nosso aluno também, de uma certa maneira, tem facilidade de conseguir estágio, até por conta das nossas parcerias, tá certo? A parceria com hospitais, com sindicatos, com clínicas. E o bom disso tudo é que hoje nós somos avaliados por quem contrata.
quem contrata, né? O nosso empregador, né, vê a qualidade dos nossos cursos. Por exemplo, o nosso curso, o professor que ensina o nosso curso, normalmente ele é mestre ou doutor ou graduado, especialista. Tá? Então, diferentemente das escolas convencionais que pagam para 40 alunos pagar o professor, o cara não pode pagar uma hora aula muito alta. Então não consegue atingir o público dos mestres e dos doutores. Tá certo? Então, esse público que ensina nas escolas técnicas convencionais são pessoas que são técnicos ensinando a técnicos. A formação desse profissional não é a mesma. É diferente você ter um professor graduado, um professor com mestrado, um professor com doutorado, preparando técnicos, que isso aí é um sonho. Na cabeça das pessoas, quem prepara, mestre que prepara aluno é graduado. Mestre nunca preparou técnico. Né? Porque esse é o modelo. Nesse modelo nosso, doutores e mestres preparam técnicos. Essa é a diferença. É por isso que nós estamos tendo os primeiros lugares em concursos públicos. Não foi à toa que a gente conseguiu aprovar nesse Brasil, nos últimos concursos, assim, quase todos os primeiros lugares. Tá certo? E é porque nós estamos dando ao nosso aluno, tá, um embasamento de muito mais do que ele precisa. Então, aí, veja bem, primeiro lugar é primeiro entre iguais. Aí é diferenciado. Nós damos o curso para todos. Mas se você é uma pessoa mais atenta, mais focada, se supera, estuda mais, você teve as informações necessárias para você atingir os seus objetivos. Já pensou um técnico de segurança do trabalho ganhando R$4.000? Onde é que a gente imaginava isso? Nunca. Nunca. Os professores, infelizmente, os nossos mestres não ganham isso. Então, é um país que está mudando. O país dos bacharéis começa a ser um país dos técnicos. E tem algumas profissões aí que estão, de uma certa maneira, pela própria legislação hoje, né, vigente, de obrigar a uma empresa que tenha 100 funcionários ter um técnico de segurança do trabalho. E em alguns casos, depende da periculosidade daquele trabalho, a cada 15 funcionários ter um profissional de segurança do trabalho. Nós estamos aqui fazendo não só cursos técnicos, mas também estamos começando agora 4 especializações técnicas na área de segurança do trabalho, especialização técnica, tá? Não é pós-graduação. Tem que entender, especialização técnica na área de segurança do trabalho e algumas especializações técnicas na área de saúde também para ajudar os nossos técnicos a serem um profissional mais completo, tá? Para que eles possam entrar no mercado de home care, para que eles possam entrar no mercado de instrumentação cirúrgica, tá certo? Para que eles possam entrar num mercado mais específico de segurança do trabalho na área da construção civil, ou na área da indústria açucareira, ou na área da indústria petroquímica, ou na área de qualquer mercado que tenha alguma especificidade. Na área hospitalar, entendido? Então, isso é o que a gente está preparando agora, o nosso modelo de educação, para que a gente atinja também esses patamares, tá certo? Então, de uma certa maneira, sabe, Hélio, interessante é Hélio falando com Hélio, né? Hélio falando com Fica Hélio. Até dói no meu ouvido eu chamar alguém de Hélio, a gente não costuma, a gente gosta de ser chamado, né? Então, veja bem, é importante entender que esse processo vai chegar ao ponto de sensibilizar as autoridades, tá certo? Eu não tenho dúvida, tá? Eu, inclusive, faço um convite aqui de público, né, aos candidatos a prefeito de Maceió, que, por favor, nos visite. Ó, Ronaldo, o Rui, o Jefferson, a Kátia, se eu esquecer de algum... o Alexandre Fremlin, todos os candidatos a prefeito. Eu sou tão idealista no que eu faço, que eu coloco até um desafio. Para qualquer poder constituído, eu dou de graça o que eu faço para o meu estado, para que vocês testem e que a população saiba que funciona, para que a gente possa fazer as mudanças que o estado de Alagoas precisa. Tá certo? Isso não é questão de quanto, eu não estou vendo números. Deus já foi muito benevolente em me dar mais do que eu mereço. O que eu faço hoje, eu faço, e eu preciso manter meus custos, porque eu tenho meus funcionários, nós temos uma família aqui que vive em função do nosso negócio, então eu não posso dar de graça. O bom é que eu não estivesse fazendo isso. E quem estivesse fazendo isso era o poder público para dar de graça. Essa é a diferença. Doutor Hélio, sabemos que nada disso funciona sem parceria, tá certo? Sim. Eu lhe pergunto, e fica à vontade para a pergunta que eu vou lhe fazer. Quem é o hospital parceiro número 1 da sua empresa? Hoje o primeiro hospital que
que fez a primeira parceria conosco foi a Santa Casa de Misericórdia de Maceió, que é um ícone no Brasil, que é uma referência, é a melhor Santa Casa de Misericórdia do país, tá certo? E essa parceria foi firmada graças, né, a sua direção, aos seus diretores, né, ao corpo diretivo, ao seu corpo técnico, né, e a liderança do Dr. Humberto Gomes de Mello, tá certo? Que é um alagoano, tá, e viu no nosso projeto tudo isso que nós falamos aqui, e não levou só para Santa Casa. Então Humberto levou esse projeto da gente para 7.000 hospitais no Brasil. Nós estamos hoje chegando a 7.000 hospitais no Brasil. Agora, a número 1 foi a Santa Casa de Misericórdia, porque foi a primeira a tomar a iniciativa, e ele, depois de assinar o convênio conosco lá em São Paulo, na Hospitalar, na presença do presidente da Confederação Nacional de Saúde, pessoal da ANS, da Agência Nacional, então de todos os pares, né, os presidentes de sindicato, do Sindiosp São Paulo e tal, ele não só assinou o contrato, o convênio conosco, né, e aplicou na prática, né, colocou na Santa Casa de Misericórdia de Maceió a primeira unidade. Mas nós já estamos no Maranhão, em Altamira, no Maranhão, em Imperatriz, no Ceará, fechamos convênio com Pernambuco, com a Bahia agora num congresso que vai haver na semana que vem outra parceria firmada, estamos indo para Santa Catarina, tudo isso em função dessa parceria firmada com o presidente da FENAES e do Sindiosp Alagoas, Dr. Humberto Gomes de Mello, e toda a sua diretoria que nos visitou, vieram aqui, ele trouxe 20 presidentes de hospitais de sindicatos do Brasil, uma base sindical de mais de 7.000 afiliados, vieram a Maceió, né? Ficaram 2 dias em Maceió, no Hotel Jatiuca, participaram de um evento aqui e homologaram, né, depois de conhecer a estrutura, as instalações, veio em loco, aferiram, nós apresentamos a proposta e fizemos a parceria. Doutor, um curso que me chamou a atenção quando eu visitei o seu site e conheci sua empresa, você que está em casa sabe o que eu vou dizer, foi o curso de hotelaria hospitalar. Nós sabemos, e você sabe, que a diferença do hospital para o hotel é exatamente a condição que você vai entrar lá. Você no hospital entra precisando de ajuda médica e você no hotel, você precisa de lazer. Esse curso, doutor, ele tende a inovar o que diz respeito à hotelaria e hospital, aquela junção, doutor? É interessante. A primeira vez que eu vi esse negócio, eu parei assim também, fiquei meio assim, existe isso, hotelaria hospitalar. E depois a gente começa a ver que existe mesmo e precisa existir e precisa ser concebido, né, como uma forma nova de acolher o paciente. O paciente vem, ele precisa ser muito bem acolhido, né? Desde o forro, a forma, a cama, o colchão, né? A temperatura, você está doente, você começa a ter frio, então tem todo um requisito e um pré-requisito para que você possa ser acolhido no hotel de uma forma, como você bem colocou. Você também tem que levar até lazer para o próprio hospital. Tá certo? Você tem não só adultos, mas também tem crianças, né? Você tem alas de criança, né? Pessoas que vão para o hospital aí, crianças, e precisam ter um modelo de hotelaria hospitalar e gastronomia hospitalar, né? Como você também tem que ter um técnico em radiologia, como você tem que ter um técnico em enfermagem, né? Como você tem que ter um técnico também que trabalhe com segurança do trabalho, porque não adianta você não ter os cuidados devidos, tá certo? Para você dentro do hospital saber como é que está tudo aquilo que pode causar riscos, tá certo? O hospital, você viu agora há pouco, né? Eu não sei se foi, salvo engano, foi no Rio de Janeiro, né? Teve um incêndio no hospital. São Luís do Maranhão. Aliás, São Luís do Maranhão, exatamente. Foi uma semana antes de nós irmos para esse congresso da FENAES, lá em São Luís, que houve um incêndio de grandes proporções no hospital. Então, veja como é fundamental. Quem sabe se não foram procedimentos desse hospital que nos levou a ter esse incêndio, se não foi alguma coisa que não foi observada pela segurança do trabalho naquele hospital, em termos do ar-condicionado, como é que ele estava instalado, a manutenção, como é que não se viu a rede elétrica e tal. Então, tudo isso, a gente precisa de muito técnico, né? Técnico para tudo, para eletricidade, para manutenção de ar-condicionado, para tudo, né? Então, esse profissional que se capacita, ele pode muito bem atender, e todo mundo hoje precisa de mão de obra qualificada, né? E essa mão de obra, ela tem e deve ser melhor remunerada.
Doutor Hélio, outro curso também que eu não posso deixar de dar um ênfase maior. Eu digo que é um curso até no momento que vive Alagoas, no momento que vive o Brasil, todos os dias você que está nos assistindo, você abre o jornal, assiste TV, você vê indo embora jovens, né? As drogas tomando conta aí, o crack imperando aí, tudo que diz respeito à violência. E o senhor apresenta um curso para a sociedade, doutor, o curso de dependência química, num momento tão importante. Fale-me sobre esse curso, doutor. Olha, esse curso é o seguinte, a gente tem a necessidade, né, não só de falar de droga, mas como falar para o público-alvo que está envolvido com a questão das drogas. Então, esse curso de capacitação em dependência química, ele foi feito para atuar junto ao estudante de enfermagem, de medicina, de pedagogia, serviço social, as secretarias estaduais de saúde, secretarias sociais da paz, tá certo? Secretaria de Segurança Pública. Ele tenta, de uma certa maneira, empresas de médio e grande porte, para falar sobre quais os objetivos e como deve agir o profissional psicólogo, o profissional enfermeiro, o profissional médico, né? E a discussão é uma discussão muito acalorada, porque tem algumas correntes que dizem que a droga é um problema de saúde, outros dizem que é um problema social, tá certo? Então a gente é um curso aberto que a gente discute todos esses temas, desde até como a família deve acolher esse dependente químico, né? Essa pessoa que está com essa necessidade, esse problema para que ela seja acolhida, tá? Mas, na realidade, você não sai de uma crise de dependência química sem você ter um choque químico também para que você suporte a dor, né, da dependência. Tá certo? A parte da abstinência, ela é muito traumática, tá certo? Você, para deixar de fumar, já dói. Imagine você deixar um crack, né, que tem reações alucinógenas de uma forma descritas por profissionais que são terríveis, tá certo? E a gente precisa entender como proceder. Então, esse curso, e muito pasma, né, a gente faz um curso desse e Alagoas não usa esse curso. Tá certo? É interessante, cara. Fala-se tanto, não usa. Esse curso está sendo colocado para o Brasil todo. Menos para Alagoas. Agora, para se fazer justiça, né, o secretário do município, né, da área social, né, ele está contratando-nos para que... Secretaria de Ação Social. Do município. O Francisco, né? O Francisco, ele está pegando algumas pessoas da sua secretaria, viu a importância. Eu não gosto de fazer injustiça, tá certo? Eu gosto de fazer justiça e dar crédito, tá certo? Mas fora isso, não, tá certo? Eu, inclusive, esse curso eu vou tentar chegar esse folder nas mãos do secretário de Segurança Pública, tá certo? Para que ele veja a importância, né? E, aliás, secretário de Saúde também do Estado, secretário de Educação, porque isso aqui serve para todos os players envolvidos na questão da droga. Né? Então, esse curso é um curso feito por professores da USP, né? São 6 professores da USP, com mais um alagoano, o professor Luan, que é quem coordena esse curso, e ele é aluno desses professores lá na própria USP, tá certo?